Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um texto filosófico fundamental lá do século III, a Isagoge de Porfírio. E o nosso objetivo aqui é desvendar as ferramentas lógicas precisas que historicamente foram usadas para classificar absolutamente tudo na realidade. É uma jornada e tanto para entender como a mente humana organiza o mundo à nossa volta. Mas, para começar a desenrolar toda essa lógica, a gente precisa fazer a grande pergunta central que o texto do Porfírio propõe. Afinal de contas, quais são exatamente os conceitos prévios que nós precisamos ter para conseguir chegar a uma definição sólida? O que é necessário para classificar e demonstrar a verdade sobre qualquer coisa que existe? Bom, para responder a isso, nosso mapa de hoje vai passar por 5 pontos: os fundamentos da definição, depois gênero e espécie, a diferença que separa, o que é próprio e acidente, e, por fim, como todas essas peças se encaixam e se relacionam. Então, vamos direto para os 2 primeiros blocos dessa fundação, que são o gênero e a espécie. Eles são o ponto de partida absoluto para categorizar qualquer coisa. Pensa no gênero como um grande guarda-chuva, um agrupamento superior. A palavra animal, por exemplo, é um gênero, é um atributo essencial que a gente aplica a muitas coisas que têm naturezas ou espécies totalmente diferentes entre si, tipo um cachorro e um pássaro, mas que compartilham dessa mesma grande categoria. E logo ali, imediatamente subordinado ao gênero, a gente encontra a espécie. O texto usa o exemplo do homem, do ser humano. A espécie se aplica a indivíduos que diferem entre si apenas por serem unidades individuais, ou seja, Sócrates e Platão são 2 pessoas diferentes, numericamente falando, mas os 2 pertencem inteiramente a essa mesma espécie, sob o guarda-chuva animal. Isso é genial porque ilustra uma hierarquia espacial muito rígida na realidade. É como descer os degraus de uma escada. A gente começa no degrau mais alto e abrangente, que é a substância, desce para o corpo animado, chega em animal, passa para o animal racional, até finalmente pousar na espécie mais específica, que é o homem. Cada degrau maior contém um menor. Beleza? Avançando para o nosso terceiro ponto: a diferença que separa. Agora, como a gente separa coisas que estão dentro da mesma grande caixa do gênero? É aí que entra a diferença. Ela funciona como uma linha divisória vital. É aquela qualidade específica que simplesmente corta e separa um termo subordinado do outro. Na prática, essa diferença aparece de 3 jeitos. Tem o sentido comum, que é uma alteração simples, tipo a diferença entre uma criança e um adulto. Tem o sentido próprio, que é uma característica física inseparável, como a cor dos olhos. E tem o sentido propríssimo, que é a essência raiz que separa as coisas. Tipo o que separa um homem de um cavalo, sabe? É algo bem fundamental. E tem mais! A gente pode categorizar essas diferenças como separáveis ou inseparáveis. O ato de se mover é algo separável, a gente para e anda. Mas as características inseparáveis são tão fortes que podem rachar um gênero inteiro no meio. A diferença racional, por exemplo, pega o gênero animal e divide exatamente em 2 grupos estritos, os racionais e os irracionais. Vamos para os 2 últimos blocos isolados no nosso ponto 4, próprio e acidente. Eles definem traços que não são a essência principal, mas moldam como a gente entende as coisas. A grande sacada do conceito de próprio é a reciprocidade perfeita com uma única espécie. O texto dá um exemplo muito bom: a capacidade de rir para o ser humano. Pensa comigo, se existe a capacidade inata de rir, obrigatoriamente existe um ser humano. E se existe um ser humano, existe a capacidade de rir. É uma via de mão dupla que está sempre presente. Já o acidente é um atributo bem mais solto, mais flexível. É um detalhe que pode aparecer ou sumir, e adivinha, a essência principal da coisa não é destruída e nem alterada. A definição central continua lá, intacta. Esses acidentes também são bem organizados. Eles podem ser separáveis, tipo a ação de dormir. A gente dorme, acorda e continua sendo a mesma coisa. Ou podem ser inseparáveis. O texto original cita o exemplo da cor da pele escura de um etíope. É inseparável da pessoa, mas a lógica aqui é que nem o ato de dormir e nem a cor da pele definem a verdadeira essência fundamental do ser humano. E, finalmente, chegamos ao ponto 5. Relações entre os conceitos. Agora que a gente já tem os 5 blocos na mão, como eles interagem e contrastam entre si. O detalhe crucial aqui é notar o que eles têm em comum e o que os separa.
Todos esses 5 termos compartilham a capacidade de serem aplicados a múltiplos sujeitos, mas a hierarquia e a importância estrutural de cada um deles são mundos completamente diferentes. A gente não pode confundir a ordem de importância. Olha só essa metáfora que a obra traz para comparar gênero e diferença. O gênero age como se fosse a matéria bruta, contendo a diferença ali só em potência. Já a diferença age como a forma, aquilo que realmente esculpe dá a qualidade. Então, se a gente tirar a diferença, o gênero bruto ainda existe. Mas se tirarmos o gênero, a diferença simplesmente não tem onde se apoiar e desaparece. Quando a gente compara a espécie com o acidente, a coisa fica ainda mais nítida. A espécie é igual para todo mundo. Ninguém é mais humano ou menos humano na sua essência. Agora, os acidentes alteram só o modo de ser e, o mais importante, podem variar muito em intensidade. Uma pessoa pode ser muito mais alta ou mais baixa que outra. E para fechar essas comparações, qual a distinção entre um próprio e um acidente inseparável? É simples. O próprio é estritamente exclusivo de uma única espécie, como o rir é para os humanos. Já um acidente inseparável, como a cor preta do exemplo anterior, pode cruzar fronteiras. Ela pode estar num humano, num pássaro como o corvo ou até num pedaço de madeira de ébano. Não é exclusivo de uma espécie só. O próprio Porfírio conclui tudo isso de um jeito muito elegante. Ele diz que, sim, existem muitas outras interações complexas por explorar, mas entender perfeitamente esses conceitos fundamentais já é mais do que suficiente para conseguir distinguir as coisas e entender como a realidade se relaciona na base. O que nos deixa com uma reflexão final que é para explodir a cabeça. Se essas categorias super rígidas, desenhadas lá no século III, ainda são a fundação de como a gente define a realidade, que tipos de pressupostos ocultos e silenciosos será que existem na maneira exata em que a nossa sociedade moderna rotula, divide e categoriza tudo ao nosso redor hoje em dia? É uma baita base para a gente repensar a lógica do nosso próprio mundo, não é?